Bom dia, meu nome é Rafael Alves Faria. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2026, às 8h58 da manhã. Hoje, quarta-feira de cinzas. Vamos continuar aí mostrando os projetos meus que estão no GitHub. Esse aqui é o campo minado feito em Python, né? Trabalho do segundo semestre de Python, campo minado feito por Rafael Alves Faria. Aqui o README já é um pouco mais elaborado, né? Trabalho 1 de Python, campo minado, feito por Rafael Faria. Como jogar? Ao iniciar o programa /jogo, será exibida uma mensagem de boas-vindas. Após isso, o usuário deve digitar o número de linhas e colunas para o campo minado. Logo em seguida, digitar quantas minas estarão escondidas no campo. Ou seja, o próprio jogador decide quantas minas e qual vai ser o tamanho do campo, né? Basicamente isso. O jogador indica o tamanho do campo minado, no máximo 10×10, bem como o número de minas a ser escondidas. Observação: é importante que o usuário não digite uma quantidade de bombas maior do que o tamanho do campo. Caso faça, será pedido que ele informe novamente os dados pedidos antes. Após isso, será exibido o campo minado que foi descrito pelo usuário, com todas as casas estarão preenchidas dessa forma, com um asterisco. E aqui é uma menção, né, que marca todas as posições com asterisco, porque isso aqui foi um dos pedidos, né, para o trabalho, porque lembrando que isso aqui foi um trabalho feito por mim no segundo semestre da faculdade. Abaixo aparecerá o menu principal do jogo, onde o usuário pode escolher qual ação fazer. A opção 1 serve para marcar uma posição como suspeita, né, e aqui é a menção, né, do trabalho, falando que deveria ter essa função. Então, quando tiver cinza assim, é porque é uma menção ao PDF do trabalho, né, mostrando o que foi feito, o que foi pedido. Se escolher a opção 2, deve selecionar um espaço para abrir, que pode ou não conter uma bomba. Abrir uma posição, ficando marcado com a quantidade de minas vizinhas nas 8 posições vizinhas. E por último, a opção 0 para sair, fazendo com que o programa feche. Caso o usuário escolha marcar uma posição como suspeita, ele será pedido uma coluna e uma linha, então a posição será marcada como M, ao invés de asterisco. Agora, se o usuário escolher marcar uma posição, caso a casa esteja vazia, mesmo que tenha sido marcada anteriormente, ao ser selecionada, a casa mostrará um número de 0 a 8, que indicará quantas bombas estão ao redor daquele quadrado. Caso a posição escolhida tenha uma bomba, o usuário receberá uma mensagem Game Over e também a matriz exibindo a localização de todas as bombas. O jogador perde se abrir uma posição que contém uma mina. Para vencer, o usuário deve marcar todas as posições que têm uma bomba como suspeita, ou seja, todas as posições com bomba devem ser marcadas como M. O jogador vence se conseguir marcar com a letra M todas as posições corretas. Limitações: o limite máximo para o campo minado é 10×10. Caso o usuário escolha não jogar e simplesmente marcar todas as casas como suspeita, eventualmente irá vencer o jogo, já que basta as casas das bombas estarem marcadas como suspeita para que se vença. Enfim, essa é uma limitação bem problemática, mas ela existe porque basicamente foi pedido que o programa funcionasse dessa forma, né? Eu não cheguei a atualizar ele depois que eu fiz o trabalho e entreguei ele e tudo mais. Não fiz essa atualização para melhorar ele, né, para transformar em um jogo funcional de campo minado, né? Então ele está da mesma forma que foi pedido, certo? É bem simples, bem autoexplicativo esse README, bem formulado e tudo mais. Já abri aqui no Visual Studio. Esse aqui é o código do campo minado. Esse sample aqui é só para aleatorizar as posições das bombas, igual está escrito aqui. As bombas são salvas numa fila, né? As posições da bomba são baseadas numa fila. Ele printa o campo minado e tudo mais. É uma matriz com os asteriscos. Vou executar porque eu acho que é mais fácil mostrar do que ir explicando o código linha por linha, né? Bem-vindo ao campo minado. Para jogar, siga as instruções informadas no terminal ou no README, que a gente acabou de ler, né? Feito por Rafael Faria. Digite a extensão vertical do campo minado, tamanho mínimo 1 e máximo 10. Ok, eu vou colocar um 5×5, acho que é interessante. Agora ele pede quantidade de minas para o campo minado.
5 por 5, você vai multiplicar 25. Se eu colocar aqui 26, o número de minas é maior do que o suportado no campo escolhido. Então ele não deixa. Se eu selecionar um 11 aqui, sendo que o máximo era 10, ele vai falar, informe números menores que 10. Então você precisa realmente obedecer às regras aqui. Eu vou colocar, sei, umas 10 bombas. Aí ele vai mostrar aqui o campo minado. Tem o número das linhas, né? Então, para você saber qual que você tem que selecionar, né? Por exemplo, ali o 0, a posição 0 com a posição 0, a posição 0 com 1, né? Tipo como que chama? Batalha naval, né? Então, como diz no Readme, aparece um menu abaixo da matriz escrito digite agora o que gostaria de fazer. Marcar uma posição suspeita, escolher uma posição a sair. Vou marcar como suspeito, só para mostrar como que funciona. Eu posso selecionar aqui a coluna e a linha. Lembrando que coluna é as verticais e as linhas são as horizontais, né? Então aqui, a mesma matriz, mesmo tamanho, só que agora está marcado como suspeita com um M, certo? Eu posso agora escolher abrir uma posição. Por exemplo, eu vou escolher a coluna 4 e a linha 3, certo? Aqui, coluna 4 e linha 3. Ele mostrou o número 2, ou seja, nessas posições ao redor tem 2 minas, certo? Nas 8 posições ao redor dele tem 2 minas. Ele não conta a posição que está aqui porque ela é nula, ela não existe, ela não está na matriz, então ela não conta. É só nessas aqui mesmo. Mesmo se contasse também não teria nenhuma bomba, né? Enfim. Para mostrar a falha do jogo, eu vou marcar as posições todas como suspeitas para demonstrar realmente que esse é um dos problemas do programa. Então, eu dei uma cortada aí, mas marquei todas as posições da matriz como suspeito, dá pra você ver aqui que todos estão com M, e fim de jogo você venceu, ou seja, a pessoa não chegou a jogar mesmo o jogo, né? Ela simplesmente marcou todas as posições como suspeitas e ela vence o jogo, né? Não tem necessariamente que jogar o jogo. Criei só um 2x2 só pra mostrar o jogo perdendo. Se eu escolher uma posição que tiver uma bomba, por exemplo, 0, 0, tem 2 bombas ao redor. Então, vamos, por exemplo, marcar 1 e 1, então. Eu consegui. Tecnicamente, eu poderia ganhar, porque já dá pra saber quais que são onde estão acontecendo as 2 bombas, né? Eu consegui acertar aí. Mas como eu quero mostrar como que funciona o jogo, vocês já viram como que é a tela de ganhar, então eu vou mostrar como que ganha e como que perde, né? Escolher a posição, então eu vou escolher uma posição que tenha bomba, que eu já sei que tem bomba, que é ou a 10 ou a 01. Eu vou aí na 01. Ele abriu uma bomba. Então, aqui ele mostrou a matriz de novo e com as bombas, né? Onde tinha bomba. E onde tinha bomba ficou com B de bomba. Basicamente isso, né? Game over e a matriz com as bombas mostrando. É basicamente esse programa, é assim que funciona o jogo. As limitações
poderiam ser corrigidos e uma interface também seria interessante para o jogo. No mais é isso. Obrigado por ter ficado aí até o final. Dá um like, comenta aí o que você achou, tudo mais, se inscreve e é isso, obrigado. Até mais.